Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais, mas também na Bola TV e agora, já sabem, em formato podcast. A caminho da Superliga Europeia, a UEFA remodelou a Liga dos Campeões naquela que é a maior revolução no formato da competição. Sporting e Benfica procuram sobreviver num formato que parece estar direcionado, sobretudo, para os clubes com plantéis robustos e repletos de soluções. Este será, assim, o tema da segunda parte do Jogo Económico. Neste primeiro tempo vamos falar do peso crescente das receitas com as transferências fora dos grandes, do prémio de entrada de Leões e Águias na Champions, mas também do excesso de jogos nos calendários dos clubes. Dou as boas-vindas aos nossos comentadores, ao consultor Jorge Faria de Sousa e também ao economista Luís Tavares Bravo. Agradeço também a presença do jornalista Rodolfo Alexandre Reis. Vamos começar assim pelo hat-trick. Vamos assim destacar 3 números que marcaram a semana e começamos, Rodolfo, precisamente pelas contas que o Jornal Económico fez às receitas que os clubes fora dos grandes fizeram em transferências neste mercado de verão. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa e dar as boas-vindas ao Luís Tavares Bravo. E falamos de 36,4%, que é quanto pesam nas receitas das transferências de verão fora dos 3 grandes. Segundo o site Transfer Market, da fatura global de vendas de quase 380 milhões de euros no mercado de verão, os 3 grandes foram responsáveis por uma fatia de 241 milhões de euros, enquanto os outros 15 emblemas da Liga Portuguesa conseguiram uma fatura global de 138,2 milhões de euros, ou seja, os tais 36,4% das receitas arrecadadas com vendas de passos de jogadores. Obrigado, Rodolfo. Vamos então analisar em estúdio este primeiro número. 36,4 é o peso das receitas de transferências de verão fora dos grandes, portanto os 15 clubes fora do universo dos grandes. Já sabemos que, de facto, Benfica, Porto e Sporting têm sempre um peso muito grande relativamente àquilo que são as transferências no verão. E aqui fizemos a conta ao contrário, o peso dos mais pequenos, que é cada vez maior e, de facto, teve aqui um reforço de 10% relativamente àquilo que foi a temporada passada. Luís, de facto, temos aqui os clubes a trabalhar cada vez melhor em termos daquilo que é a promoção dos seus próprios jogadores, a conseguir angariar talento em campeonatos com menos expressividade e conseguindo jogadores por valores mais baixos. No fundo, temos aqui clubes a trabalhar já de uma maneira plenamente profissional e com um crescendo de receitas. Sim, que é sempre positivo neste universo de clubes que muitas vezes não têm tanta capacidade de angariar outro tipo de receitas, não é? Obrigado, Zé. Já agora aproveitar para agradecer o convite e pela estreia neste programa. Acho que há, de uma forma sintética, mas tentando ir um bocadinho atrás, nós temos visto na última década uma maior profissionalização de todo o espectro dos clubes, pelo menos da Primeira Liga. Acho que depois tem havido algumas dores de crescimento e há clubes que têm tido experiências negativas com os SADs e, portanto, há ainda um caminho aí grande a fazer, mas tem havido, de facto, ao nível do top 5 mais estável da Liga da última década, uma maior profissionalização com outro tipo de investidores mais exigentes na parte das SADs, e isso tem levado, obviamente, àquilo que é o posicionamento perfeito do mercado português, que é ser um mercado de grande adaptação e formação de jogadores, e que se reflete depois também naquilo que é o peso estrutural das receitas dos 3 grandes já, talvez até já roçar um bocadinho as linhas vermelhas daquilo que é financeiramente estável e equilibrado a médio prazo, mas naquilo que é os clubes de média dimensão, é a vocação tradicional do mercado português e é aquilo que é, digamos, pelo menos num próximo horizonte expectável, o caminho para todos os clubes, pelo menos na primeira divisão, que queiram estar a gerir um projeto economicamente viável e não apenas um projeto desportivo, até porque, tendo em consideração as parcas receitas televisivas, quando as comparamos com o resto dos campeonatos europeus de topo,
por assim dizer. Obviamente que a parte transacional tem que ser melhor e este é, digamos, aquele posicionamento que eu acho que melhor assenta aos clubes portugueses. Jorge, e de facto temos vindo a falar neste jogo económico da maior capacidade dos clubes em conseguir promover os seus jogadores, isto num universo de 380 milhões de euros, que foi o total de receitas de vendas que os clubes portugueses fizeram na última janela. 138 milhões foram para os 15 clubes fora dos grandes. Temos aqui, por exemplo, uma transferência do guarda-redes do Famalicão, do Luís Júnior, para o Vila Real, 12 milhões de euros. Não é, de facto, uma transferência muito normal de um clube de meio da tabela em Portugal para um clube que luta pelas competições europeias em Espanha. Este é um bom exemplo, se calhar, não é, Jorge? Obrigado, Zé. Antes de mais, cumprimentar o Luís e o Rodolfo, cumprimentar-te a ti também e a todos os que nos têm vindo a acompanhar. Eu costumo dizer que é muito importante para os clubes portugueses o binómio entre ter um bom scouting e a aposta na formação. De resto, o exemplo que referiste, a transferência de Luís Júnior, acaba por ser um bom exemplo de um clube que eu destacaria neste último mercado de transferências. Não só por essa transferência, porque estamos a falar de 12 milhões de euros por um guarda-redes, é um valor muito significativo, embora fosse um guarda-redes de enorme potencial, mas estamos a falar de um clube que também recentemente transferiu o Francisco Moura para o Futebol Clube do Porto, mas que tem outros exemplos, Pedro Gonçalves, Manuel Ugarte, e portanto claramente um clube que tem vindo a ser muito bem estruturado e que eu acredito que vai andar sempre nas próximas épocas na luta pelos lugares de acesso às competições europeias. Num outro plano, o Vitória Sport Clube, porque eu diria que a seguir aos três grandes é o clube com mais massa crítica, que tem toda uma cidade apaixonada pelo clube e a viver o clube diariamente e que infelizmente recorrentemente tem vivido problemas de ordem financeira. Mais uma vez acabaram por ser obrigados a fazer algumas transferências. Estamos a falar de Jota Silva para o Nottingham Forest, que rendeu cerca de 11, 12 milhões de euros. Mais recentemente, Ricardo Mangas tinha sido a grande figura até na qualificação para a fase de Liga da Conference League. Da Liga Conference. Acabou por se transferir para o futebol russo. Acho que há uma boa notícia para Rui Duarte, para o treinador, que fica tendo ficado Tomás Andel, que acho que é um jogador que neste momento está preparado para jogar em qualquer tinha lugar no plantel de qualquer um dos três grandes, e por outro lado destacar também o Braga, porque faz um exercício, e aí se olharmos para as transferências, tem Rodrigo Gomes, um jovem da formação que nem joga praticamente na equipa principal, sai de Estoril para o Wolves. Há o caso de Abel Ruiz, aí bom scouting, tendo tido o internacional jovem por Espanha no Campeonato Português. E há ainda também o caso de Álvaro Jaló, acaba por fazer 3 grandes transferências que significaram entradas de verbas muito importantes para aquilo que vai ser uma época do Braga, que na última época, como se sabe, teve Liga dos Campeões e este ano estará na Liga Europa. E de resto, o Jaló até foi a maior contratação, a maior venda de clubes fora dos grandes. Vamos passar para o segundo número neste hat-trick e, Rodolfo, o número é precisamente 18,6 milhões de euros, que é o prémio de entrada que Sporting e Benfica garantiram para chegar à fase de grupos, à fase de Liga na Liga dos Campeões. Falamos de 18,6 milhões de euros, é o prémio de entrada de Sporting e Benfica na Liga dos Campeões, com os Leões e Águias a estrearem-se já na nova edição, neste formato de Liga, da Liga dos Campeões, com 8 jogos, com Sporting e Benfica a já terem realizado um jogo cada e ambos com uma vitória, ou seja, a permitirem o tal encaixe de 2,1 milhões de euros adicionais, sendo assim o Sporting e Benfica já com perto de 21 milhões de euros arrecadados, mas este valor vai crescer ainda muito mais, sendo que 11 milhões de euros é o valor total caso as duas equipas portuguesas se apurem para os oitavos de final. E de facto, Jorge, vamos fazer aqui uma abordagem um pouco mais desportiva àquilo que pode ser este formato da Liga dos Campeões. Na segunda parte já vamos falar de forma mais aprofundada daquilo que vai significar a Liga dos Campeões e o futuro da principal competição da UEFA. Mas, Jorge, começo por te pedir um comentário relativamente àquilo que
que pode ser o trajeto de Sporting e Benfica nesta Liga dos Campeões, que nós ainda nem sabemos muito bem como é que vai ser em termos de impactos até nas ligas domésticas? Em primeiro lugar, acho que é importante no primeiro episódio desta nova temporada fazer aqui um enquadramento. Estamos a falar de uma liga onde cada clube português vai defrontar 2 clubes de cada pote. Do primeiro ao oitavo seguem para os oitavos de final, do 9º ao 24º irão discutir um play-off de acesso e, portanto, mais 2 jogos de acesso a esses oitavos de final, e a partir do 25º já não sucede o que acontecia antigamente, os clubes caírem para a Liga Europa, em definitivo da Europa, acabam por sair das competições europeias. Olhando para os calendários, eu acho que o Sporting destacaria 3 adversários, acabou por ditar o sorteio Manchester City e Arsenal a jogarem em Alvalade, e depois uma visita ao Leipzig na Alemanha, e esses, diria, serão os adversários de maior dificuldade para o Sporting. De resto, acabou por começar a vencer por 2-0 o Lille, num jogo que eu diria que era muito importante vencer, começar a vencer em Alvalade, e contra um adversário, embora seja da Liga 1, um adversário que o Sporting com o qual o Sporting era favorito. Por outro lado, o Benfica vai ter Bayern de Munique, vai ter Atlético de Madrid e Barcelona, se a memória não me falha, na Luz. E esses serão os adversários mais complicados que o Benfica vai ter, sendo que deu um passo importante contra o adversário, em teoria, mais fácil destes 8 adversários que irá ter pela frente. Acabou por conseguir vencer no Maracanã de frente à Estrela Vermelha por 2-1, uma vitória que era também muito importante. Há quem diga que são necessários 9 pontos para estar naquela fase de play-off, e, portanto, os 2 clubes portugueses acabaram por cumprir nesta primeira jornada e somar 2 vitórias importantes. Deram um bom primeiro passo. E, Luís, de facto, a Liga dos Campeões é um formato que agora deixou de ser propriamente um formato curto. Temos aqui 8 jogos, 7 agora para cumprir. Eu acho que aquilo que o Jorge acabou de dizer foi um bocado de serviço público, porque eu julgo que a maior parte dos portugueses estão lá em casa, e mesmo não que sejam pessoas que acompanham o futebol, não têm ainda bem presente o que foi aqui desenhado. Julgo que há muito boas expectativas para, acho que mais o Sporting, tem um jogo mais consolidado, é campeão, tem jogadores que neste momento estão mais consolidados, mas o Benfica acabou por conseguir ter aqui uma recuperação emocional também e conseguir entrar em jogo. Era importante ganhar este jogo fora. Sim, e era importante para aquilo que é o futuro das competições europeias. A lógica do modelo foi, obviamente, criar mais embates, criando valor em termos de por jogo, em termos de valor pago, em termos de receitas televisivas. Eu acho que isso é um grande racional que está aqui um bocadinho por trás, e que também traz alguma atratividade esportiva, e que depois, mais à frente, na segunda parte, também podemos falar, que é, na realidade, estamos a caminhar quase para uma espécie de que é uma NBA ou uma Superliga Europeia, são modelos mais americanos da organização do jogo. Mas é importante para Portugal conseguir manter-se à tona, rivalidades à parte. Eu julgo que seria muito interessante que Portugal conseguisse, nesta primeira edição, mostrar que consegue estar, não digo no top 5, há uma série de variantes, mas pelo menos no top 8 de ligas europeias, e esta seria uma ótima demonstração de força. Se for os 9 pontos que diz o Jorge, vamos ver, isto, como o modelo é novo, vale o que valem as premissas, mas eu julgo que foi um bom princípio, digamos assim. Um bom começo de conversa. Sim. Vamos passar da Liga dos Campeões para aquilo que é o tempo de jogo de Bernardo Silva, para falar do excesso ou não de jogos no atual futebol profissional, Rodolfo. São 4.757 minutos. Foi o tempo de jogo que Bernardo Silva atuou na última temporada. O jogador do Manchester City e da Seleção Nacional desabafou que o número de jogos que os futebolistas fazem por época é absolutamente absurdo e uma loucura. De resto, o médio do clube campeão inglês de 30 anos fez 60 jogos na última temporada, e Rodri, companheiro de equipa de Bernardo Silva, foi mais longe e ameaçou mesmo em conferência de imprensa que não está descartada a possibilidade dos jogadores entrarem em greve como forma de protesto contra a UEFA e a FIFA devido à sobrecarga do calendário desportivo.
De resto, o jogador espanhol, que acabou por se lesionar no último jogo frente ao Arsenal, assume que estamos mesmo perto disso, é a opinião geral dos jogadores, e se assim continuar, não teremos a alternativa. Penso que é algo que nos preocupa verdadeiramente. Somos nós, jogadores, que sofremos. Começou por explicar na última conferência de imprensa, no jogo de antevisão com o Inter de Milão para a Liga dos Campeões, que terminou com um empate a 0. De resto, como disse Rodri, jogador do Manchester City, lesionou-se gravemente no último fim de semana diante do Arsenal e estará fora desta temporada. E de facto o número é 4.757. Este foi o tempo de jogo de Bernardo Silva na época passada. Luís, isto para ir buscar um pouco daquilo que foram as declarações de Bernardo Silva, ainda estava ao serviço da seleção, agora nestes dois primeiros jogos da Liga das Nações, em que Bernardo Silva veio de facto queixar-se do excesso de jogos no calendário. Como é que é a tua percepção relativamente àquilo que é a dimensão competitiva de clubes como o Manchester City, mas podíamos estar a falar de outros emblemas? É uma dimensão adequada, na tua opinião? Acho que isso não me sinto qualificado para estar a responder isso, mas é tanto quanto qualquer um, não é? Aquilo que existe é esta espécie de revolta na Bounty que se passa no Manchester City. É um tema que já não é novo e que daquilo que eu vou percebendo... O Rodri até veio falar de uma eventual greve e agora lesionou-se para a época. Claro que isto lá está, tem a ver com uma gestão de equilíbrios, e estamos a falar se calhar do Manchester City. O Chelsea também foi muito criticado porque contratou autocarros dos jogadores. É verdade. Ou seja, 3 plantéis. Eu vou dar aquilo que é a minha percepção. Certo. Eu julgo que aquilo que as regras do futebol estão a ditar é uma alteração daquilo que nós vimos nos últimos 100 anos em termos de futebol. Raramente fomos dando valor àquilo que é. O banco não era uma coisa percepcionada sem ser para corrigir um ou outro erro do treinador. Hoje em dia, o banco vai ser cada vez mais valioso e a dimensão do plantel vai ser mais valioso, sobretudo naquelas competições que são as mais relevantes. A Champions vai ser claramente o balão de ensaio. Obviamente que no meio disto tudo vai haver necessidade de equilíbrios. É óbvio que, eu não sei, mas se eu jogar futebol, eu não vou falar no sentido de nós jogarmos futebol com os amigos 3 vezes por semana, durante 1h30, provavelmente vamos ter que parar um mês. Eu julgo que mesmo a nível profissional, todos os jogadores, existe um limite, e eu julgo que se eles falam disso, e também há, daquilo que eu pude apurar, também há já dentro da área da fisioterapia e da parte médica, algumas vozes que também falam no limite dos 2 jogos ou dos tempos de recuperação. Isso nós até com o Jorge Jesus fomos aprendendo muita coisa naquelas famosas conferências de imprensa dele, mas obviamente que eu acho que vai ter que haver uma paragem, um travão e um equilíbrio das coisas. Portanto, plantéis maiores, com maior qualidade, o que vai exigir provavelmente uma maior exigência em termos de potencial económico para as equipas que vão querer disputar os títulos, porque eu acho que esse é o paradigma e que vai um bocadinho aqui casar com as críticas que fazia o Roger Schmidt. Eu acho que era puxar aqui um bocadinho a brasa a esta sardinha, que é, o Benfica se calhar tinha o melhor plantel, mas tinha que o estender, e ele nunca o estendeu. Certo. E, portanto, hoje em dia, os campeonatos também se vão ganhando muito nos bancos, e eu acho que esta questão vai acabar por ser um bocadinho... com a capacidade de manter os plantéis todos ligados... Até pela valorização dos jogadores, dos ativos. Claro. Jorge, temos já 1 minuto para fechar esta primeira parte, mas queria perguntar-te, há quem diga, isto fazendo aqui um bocadinho de advogado do diabo, há quem diga que o ordenado que os jogadores ganham é mais do que suficiente para aguentar todo este universo de jogos. Como é que se pode equilibrar todo este pensamento relativamente aos milhões que os jogadores jogam e depois os jogadores como o Bernardo Silva virem queixar-se que são muitos minutos, são muitos jogos, passam pouco tempo com a família? Olha, aqui a questão não é só... Em primeiro lugar, a questão não é pacífica de todo, porque estamos a falar das verbas das transmissões televisivas, dos encaixes financeiros, das próprias competições. Vencer uma Premier League, o prize money de uma Premier League é quase igual ou superior até de vencer uma Champions League. E, portanto, eu acho que, mas se olharmos para o caso da NBA, jogam dia sim, dia não, com viagens pelo meio. Há quem diga que a Premier League já é a Superliga Europeia. Sim, a Premier League, na minha opinião, já é a verdadeira Superliga Europeia. Mas se olharmos até para o exemplo da NBA, que trouxemos aqui há pouco, jogam dia sim, dia não, e às vezes dias seguidos, com viagens pelo meio. Portanto, acho que por isso os treinadores têm que fazer gestão.
Acho que, ao contrário do que fazia Roger Schmidt, que jogavam sempre os mesmos, vou dar o exemplo de Ruben Amorim na época passada, e acho que houve jogadores, por exemplo, que foram lançados em janeiro e que foram extremamente importantes. Daniel Bragança, Francisco Trincão, o próprio Eduardo Quaresma aparece num clássico, para surpresa de muita gente, e acho que nesse aspecto foi fazendo a gestão do contexto de Liga Europa, um contexto de Liga Europa, ia fazendo a gestão para poder ter a equipa na máxima força para o campeonato. E eu acho que essa será uma exigência para os treinadores, para os clubes, provavelmente ter plantéis maiores, com maior número de jogadores, ou apostar na formação. O caso do City, por exemplo, vão ter esta semana a Taça da Liga, vão depois de começar a disputar a FA Cup, e portanto, com certeza que Pep Guardiola vai fazer gestão do plantel, pode até eventualmente fazer gestão contra o Sporting Clube de Portugal aqui em Alvalade. Pode acontecer. Muito bem, fica fechada esta edição do Hat-Trick. Rodolfo, voltas para a semana com mais números e mais temas nesta primeira parte do jogo económico. Na segunda já se ouve o hino da Liga dos Campeões. Vamos falar de milhões, de muitos jogos, de modelos competitivos e do futuro do futebol europeu. É já a seguir, na segunda parte do jogo económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Vamos falar da Liga dos Campeões, uma autêntica Superliga Europeia com 36 clubes, muitos jogos e os grandes plantéis da Europa a defrontarem-se em mais partidas. É desse modelo que vamos falar, é da forma como Sporting e Benfica se prepararam na pré-época para esta competição que vamos desvendar aqui nesta segunda parte do jogo económico, com o Jorge Faria de Sousa e com o Luís Tavares Bravo. E vou começar precisamente com o Jorge. Jorge, de facto, o que é que a UEFA pensou quando apresentou este novo modelo de Liga dos Campeões? São 8 jogos. Se houver aqui uma dinâmica de vitória, eu já falei disto várias vezes com algumas pessoas do meio, se houver aqui uma dinâmica de vitória vai ser interessante. Os clubes vão, de facto, ganhar aqui o embalo e vai ser também muito interessante depois ver como é que os clubes vão levar essa dinâmica de vitória para as ligas domésticas. Mas em caso de existir aqui uma série de resultados menos positivos, isto pode ser absolutamente catastrófico. Como é que tu vês aqui 8 jogos na Europa? É algo que nós nunca tivemos, à exceção de clubes que acabam por fazer pré-eliminatórias e eliminatórias para entrar nas provas europeias, mas são demasiados jogos. Eu diria que não, eu diria que foi uma resposta da UEFA a Florentino Pérez e à Superliga Europeia. Já fizemos aqui um enquadramento, mas efetivamente vão ser 8 jogos com 8 adversários diferentes. Eu acho que este modelo vai ser sempre mais competitivo, porque... a fase de grupos já estava esgotada, na tua opinião? Julgo que sim. Até se olharmos para a postura dos próprios treinadores. Havia aquela barreira dos 9, 10 pontos, consoante o grupo e consoante o enquadramento dos vários resultados do grupo, mas em teoria a quinta e sexta jornada de cada grupo, para muitos clubes já teria muito pouco interesse. Sim. E já levava os treinadores a fazerem a absoluta gestão dos plantéis. Sendo que a terceira e quarta muitas vezes parecia uma eliminatória à parte para o apuramento. Sim, porque era aquela dupla jornada, com o jogo fora e o jogo em casa, e que aí poderia ser absolutamente decisivo. Eu diria que com este novo modelo competitivo podem existir equipas que estão ali na zona entre o 7º, 8º, 9º, 10º, e que na última jornada vão ter que vencer para estar nos 8 primeiros. O mesmo vai valer ali entre o 20º e o 26º, 27º, onde vai ser fundamental o enquadramento de resultados, até depois pelos critérios, o número de golos marcados, o número de vitórias, o número de golos marcados fora, todos esses serão critérios importantes. E, portanto, eu acho que foi claramente, por um lado, uma resposta não só em termos financeiros, mas também em termos competitivos, àquilo que era a Superliga Europeia e o projeto de Florentino Pérez, e por outro lado, até em termos financeiros, vai haver mais encaixe via transmissões televisivas, certo. Porque até se analisarmos os valores do prémio por entrada na Liga dos Campeões, é 18,6 e, portanto, para alguns clubes inferior, o prémio por vitória 2,1 em vez de 3. Mais baixo também. E, portanto, também mais baixo. E por isso não é só pelos prémios de participação que serão superiores, serão sim,
os direitos das transmissões televisivas e será sempre para a realidade do futebol português, será uma luta a 3 por 2 lugares, sendo que um é direto, o campeão nacional, e o segundo terá que disputar para eliminatórias e, portanto, claramente, para as épocas até ao momento em que no ranking o futebol português consiga ultrapassar novamente os Países Baixos e estar na 6ª posição, se a memória não me falha, regressar à 6ª posição, serão apenas 2 equipas, sendo que uma é direta e uma terá que disputar para eliminatórias e, portanto, será um dos objetivos para cada temporada, seguramente, porque a partir daqui será um fosso muito grande para um clube que esteja 2, 3 anos sem ir à Liga dos Campeões. Claro, Luís, e de facto sentia-se que a UEFA precisava de fazer aqui alguma coisa temos pouco tempo para falar sobre isso. Eu tenho uma opinião muito polémica sobre isto. Eu acho que a UEFA está a perder tempo. Absolutamente, andou-se a perder um tempo enorme. Eu acho que toda a gente sabe e que eu não sei, eu vejo um bocadinho as coisas a nível daquilo que me parece que é a tendência deste tipo de coisas. Eu acho que a Superliga já devia existir. Não sei se feita pela UEFA ou feita por alguém. O que a UEFA encontrou foi uma solução ótima para tentar mastigar aqui as iniciativas do Florentino Pérez, mas no final do dia, como nós falávamos aqui ainda há pouco, é o que eu acho, a Liga Inglesa é a Superliga Europeia na percepção comercial do mundo, não é? E basta ver as renovações dos direitos televisivos, quando nós vemos direitos televisivos, que eu já não acho que se vai haver direitos televisivos em coisa nenhuma, vamos começar a ter direitos digitais e direitos de conteúdos. Claro. E pronto, eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, e para não pisar os mesmos temas que o Jorge falou e olimpicamente bem, para Portugal o melhor que podia ter acontecido era quando nós tivemos 3 direitos de entrada direta, não sei se foi direta ou se havia 2, eu já não me recordo bem. 2 diretos na fase 2 diretos foi 2 diretos pré-eliminatório. E eu na altura lembro-me de brincar com alguns amigos e dizer, era agora, fechava-se já, porque eu até acho aquele modelo. Eu até acho que para Portugal o melhor que pode acontecer é os 3 grandes passarem a incorporar uma Liga Europeia. Porque nós temos um sufoco... Mas isso depois não é a morte do futebol nacional? Não é, porque nós temos um sufoco. Nenhuma empresa portuguesa, das que patrocina a Liga Portuguesa, tem capacidade para ser sponsor, eventualmente uma ou 2, tem capacidade para ser sponsor numa Liga Europeia de Futebol, numa Superliga como ela está hoje, e das agências comerciais. Mas o sufoco que cria numa série todos os outros clubes, os tais que têm 36% das receitas transacionais, é enorme. Para além de que é também uma barreira enorme na imposição de regras que tornem o campeonato português mais igual e mais equiparável, não é? Os portugueses têm 2 clubes, se reparares bem, tem o clube grande e tem o clube da cidade e não sei o quê. E para os adeptos dos clubes grandes, eu, por exemplo, gosto do Benfica, eu posso dizer, eu este ano comprei o pack Champions. É o que eu quero ver o Benfica a jogar com o Real Madrid, com o PSG, tal da mesma forma que o Jorge, se calhar, pronto, este ano está a correr bem, não se importa de ver os outros jogos, mas nós gostamos de ver os clubes grandes a jogar contra os clubes grandes e a poder vencer, não é? Mas gostamos também que o clube da nossa cidade ou da nossa região apareça bem e possa ter um brilharete. Assim. Então, vou ter que ouvir a opinião do Jorge relativamente aqui à posição que o Luís Não, trouxe. Eu sei que é radical, mas é o que eu acho sobre a Liga dos Campeões. É ótimo porque nós estamos precisamente a debater a Liga dos Campeões e, de facto, essa é uma perspectiva que temos Não tenho toda a mesma opinião. Acho, efetivamente, como disse há pouco, esta foi uma resposta da UEFA a Florentino Pérez e ao projeto da Superliga Europeia. Mas vai ser difícil conter esse ímpeto. Agora, acho difícil. Acho que este foi um passo muito importante dado pela UEFA. Agora, acho que o modelo de Superliga Europeia iria desvirtuar o futebol. Porque, para todos os efeitos, para estar na UEFA Champions League, os clubes têm que ter, na época anterior, mérito desportivo. O Sporting está e teve uma entrada direta por ter sido campeão nacional, o Benfica está por ter sido o segundo classificado e depois houve uma conjugação de fatores que permitiram até ter entrada direta, o Bayer Leverkusen ter sido campeão alemão e a Atalanta ter ganho a Liga Europa. Entretanto, houve uma conjugação de fatores que foi determinante para que o Benfica tivesse essa entrada direta. Agora, eu acho que viria a desvirtuar o futebol como o conhecemos. No entanto, percebo que hoje em dia a diferença
das 5 principais ligas, e mesmo nas 5 principais ligas já nem é para todos os clubes. Sim. Porque eu diria que a Liga 1 coloca 3, 4 equipas, nomeadamente o Brest, o Lille, e claramente há um PSG a um nível absolutamente diferente, e o PSG sim a conseguir lutar com os Cities, com o Arsenal, até com o Bayern de Munique, com o Real Madrid, com o Barcelona. Esses clubes estão num patamar diferente do que estão todos os outros, na minha opinião. Acho que com este modelo competitivo, ao mesmo tempo, será mais difícil haver surpresas, porque eu acho que Benfica e Sporting têm todas as condições para estar no play-off, na minha opinião, até olhando ao calendário que acabou por ditar o sorteio. Acho que podem claramente estar entre o 9º e o 24º. Acho que seria uma surpresa estar nos 8 primeiros, embora obviamente seja possível, e depois a partir daí a fase mata-mata. Já vimos o Sporting eliminar o Arsenal contra todas as expectativas recentemente no Emirates com uma grande exibição. Agora acho que este modelo competitivo vem trazer mais dificuldades para que haja surpresas e, sobretudo, vem trazer mais jogos grandes. Porque, ao contrário do que acontecia antigamente, cada grupo tinha uma equipa do pote 1, quanto muito, às vezes havia equipas do pote 2 e do pote 3 que poderiam ser equipas de pote 1 pela capacidade financeira e desportiva que têm. Mas, na realidade, nunca aconteceu isto, que é uma equipa do pote 1 ter 2 jogos contra outras 2 equipas do pote 1. E essa é uma diferença grande. Isso é que vai trazer cada vez mais interesse a este novo formato da Liga dos Campeões. Luís, não sei se querias dizer alguma coisa para fechar só Sim, só para fechar então. Não, para focar-me nesta edição, porque eu sei que o outro tema é uma coisa que dava um programa inteiro. Só dizer o seguinte, eu acho que o modelo atual até vai trazer mais surpresas, Jorge, porque, repara, eu não sei, eu nunca joguei futebol, mas tenho esta ideia. As 2 jornadas criavam uma adaptação natural da equipa à outra equipa. Portanto, a segunda volta da jornada, os jogadores já se conheciam um bocadinho aos outros. Portanto, eu acho que para as equipas portuguesas, para o Benfica e para o Sporting, pode ajudar, porque o efeito de surpresa do embate pode trazer, de facto, coisas diferentes. E depois isto que estavas a dizer, e toda a razão, concordo completamente, que é a oportunidade de ver. Não é só o pote 1, porque o pote 2 chega a ter também equipas muito interessantes. Nós conseguimos ter uma série, para quem vai comprar o bilhete, não é? Conseguimos ter uma série de jogos com perfis diferentes, com melhores equipas do que era normal ver. Normalmente vimos um Tubarão e estávamos a rezar para que fosse assim um Real Madrid, não sei o quê, uma coisa do género. Neste momento a oferta mesmo para quem vai ao estádio, para o Game Day, é muito boa, para a televisão é fantástico. Não consigo terminar sem dizer que o meu modelo de daquilo que eu acho que vai acontecer em termos de Superliga Europeia não tem nada a ver com o que estava nas mãos naquele primeiro. Não. É uma coisa tipo NBA. Eu acho que o que eu vejo a acontecer é uma coisa de 50 equipas com fases regulares e depois tem o knockout stage. Isso é que eu acho que é o que vai acabar por acontecer, quer a gente goste, quer não. Eu acho que há sempre a coisa poética de sermos... Com o Norte da Europa contra o Sul da Europa. E só uma nota final, o que vale aqui em termos de classificação de regulamento para a Liga dos Campeões, o mesmo se aplica à Liga Europa e à Conference League, é estas fases de Liga, numa semana em que também Braga, Futebol Clube do Porto vão disputar a Liga Europa e o Vitória Sport Clube vai disputar a Conference League. Noutra dimensão, eu gostaria de ter a vossa perspectiva relativamente à forma como Sporting e Benfica se prepararam. Sabemos que pelo menos enquanto Sporting e Benfica e o Futebol Clube do Porto também, se quiserem poder falar um bocadinho sobre essa dimensão Liga Europa, mas de facto isto exige plantéis mais longos, mais soluções, ou os clubes conseguem perfeitamente enquadrar aqui jogadores da equipa B numa perspectiva de conseguir ter um plantel mais longo, mais diversificado, mais preparado também para este tipo de embates. Luís? Sim, eu julgo que o Sporting tem aquela vantagem de se ter preparado enquanto campeão e com uma estabilidade de estrutura que já vem de alguns anos. Há um trabalho silencioso feito pela SAD do Sporting, quer a nível financeiro, quer a nível desportivo, e o jogo assentou. A coisa assentou e, portanto, eu creio que o Sporting terá, por uma série de questões de diferença, a melhor, o chamado hidden value para conseguir levar isto adiante.
O Benfica, teve uma crise no banco, tem uma crise também a nível do clube, parece-me claro, há oposição interna, há uma série de documentários relativamente a como a época foi preparada ou gerida. Agora, se nós formos ver aquilo que também conta muito, se formos ver a solução do plantel, está lá muita qualidade. Eu acho que eu continuo a dizer, se calhar o Benfica, tirando o caso específico dos Jokers e mais um outro jogador, que são de facto de outro tipo de qualidade, o Benfica tem o melhor plantel. A questão é que o mindset do Benfica é virar para meter o melhor plantel em campo e isso pode render ao final de uma temporada. Acho que se preparou, se calhar, digo eu, calculo que sim. O Porto está noutro tipo de estágio em que tudo o que vier de bom é ganho, porque tem uma mudança estrutural difícil, que foi difícil, mas foi feita e acho que está a tomar passos na direção certa em termos embora com um ou outro truque, mas isso também não vale a pena falar, como a questão das comissões de transferências. Temos de deixar para outro programa. Mas isso é outro programa. Sim. Acho que creio que fez a preparação possível e depois tem a ver com o correr. Assim, tudo o que vier, acho eu, para o futebol do Porto vai ser ganho. O Benfica tem aqui uma segunda oportunidade e para mim o Sporting é, digamos, a equipa que fez tudo como vem livre e as coisas estão a correr bem, portanto tem também mais obrigações. Jorge, um minuto para finalizar esta segunda parte. Não, eu diria o Sporting acaba por fazer um mercado extremamente interessante. É verdade que perde jogadores muito experientes e que eram os capitães de equipa, o Coates, Paulinho, Adam, etc. Mas eu acho que os melhores reforços foram aqueles que não saíram. E, portanto, essa estabilidade vai ser absolutamente fundamental para uma época exigente, sendo que, neste contexto, com 8 adversários diferentes, obviamente que os treinadores, sejam Lage, sejam Amorim, seja até Vítor Bruno, vão gerir a equipa em função dos adversários e do estudo de cada adversário. Sobre o Benfica, parece-me que é uma época muito perigosa para Rui Costa. Sensivelmente um ano das eleições, se este ano desportivamente não correr bem, mal comparado até com o tal all-in da contratação de Ruben Amorim, eu acho que o all-in de Rui Costa é Bruno Lage, porque se não correr de feição vai ter uma época desportivamente muito difícil, com a contestação que já tem, não só que já havia contestação ao Roger Schmidt, agora também a administração. Por outro lado, o Futebol Clube do Porto, e isso dava um outro programa, como dizia aqui o Luís, mas eu acho que fez até um mercado muito interessante. A chegada de jogadores como Francisco Moura, Neuen Pérez, o próprio Samu, acho que faz um mercado interessante e pode ter na Liga Europa a possibilidade de chegar longe numa competição europeia que também poderá ser importante para o clube. Muito bem, fica fechada então esta segunda parte do Jogo Económico. Vamos seguir para a terceira parte, a fase final deste programa, para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começamos precisamente pela escolha da figura da semana do Jorge Faria de Sousa. Jorge, a tua figura desta semana é Ruben Amorim. Não é só por esta semana, acho que depois da derrota na Supertaça e nas circunstâncias em que foi, a equipa faz um arranque de temporada absolutamente extraordinário. São 7 vitórias consecutivas, 5 jogos sem sofrer golos, com um pormenor que é, nos últimos jogos, até com várias baixas no plantel. Na última jornada, o Sporting voltou a vencer por 3-0, sem poder contar com o Eduardo Quaresma, sem Gonçalo Inácio, sem Santos Just, sem Kovacevic, sem Marcos Edwards, sem Pedro Gonçalves, e a verdade é que o AVS não fez o remate à baliza do Sporting. O Sporting vence 3-0 e poderia ter tido até uma goleada por números mais possíveis, não fosse a grande exibição de Guilherme Ochoa, e portanto destacar aquilo que tem vindo a ser o trabalho consolidado desta equipa técnica, e sobretudo vale o que vale, ninguém é campeão à sexta jornada, mas o Sporting vem de uma sequência de 7 vitórias consecutivas, entre as quais a que já referimos há pouco, frente ao Lille por 2-0. O número da semana escolhido pelo Luís Tavares Bravo é precisamente o 13%. 13%, porque não é bem desta semana, tem uma semana ainda de leve. Já tem mas eu aproveito o número que foi falado no International Football Summit e que tem a ver com no valor global das transferências, que caiu cerca de 13% no ano passado. E isto é uma incidência que tem a ver com uma alteração que pode ser importante para o futebol português, que vive muito desta receita, e que tem a ver com maior regulação em termos de fair play financeiro dos grandes clubes e também
dos fundos árabes, que também tiveram... Houve um travão da Arábia Saudita houve um relativamente às contratações. Sim, e numa segunda linha, também, obviamente, aqui um aviso importante para aquilo que é uma receita extremamente importante para a Liga Portuguesa, que na próxima década ou se reinventa ou tem que também tomar atenção ao que está a acontecer nesta linha. E é precisamente a Liga Portuguesa que o Jorge vai falar no seu número, mais precisamente nos 5 clubes que estão, os estoicos 5 clubes portugueses que estão nas provas europeias e sobre os quais impende, de facto, a grande responsabilidade de fazerem pontos para o ranking da UEFA. Antes de mais, só dar aqui uma nota em relação ao fair play financeiro, muito curioso para ver o que é que vai dar as mais de 100 infrações do Manchester City. Provavelmente um nada. caso que estará para ser resolvido em breve. Sobre os 5 clubes, que eu tenho vindo a dizer que é fundamental a classe média do futebol português poder estar nas competições europeias. Pela primeira vez em muito tempo vamos ter os 5 clubes, com o Vitória Sport Clube na Conference League, Braga e Futebol Clube do Porto na Liga Europa, Sporting e Benfica na Liga dos Campeões. Recordar que, por exemplo, no ano passado, Vitória Sport Clube e Gil Vicente falharam o acesso à Conference League, por exemplo, e, portanto, é absolutamente determinante ter 5 clubes nas 3 competições da UEFA e que possam dar o maior número de pontos possível, claro, para podermos rapidamente regressar ao 6º lugar, que sabemos a importância que tem. Fechamos com a figura que o Luís Tavares Bravo escolheu para esta edição, os clubes portugueses na Liga dos Campeões. Sim, um pouquinho para não casar com os 5 clubes do MAF. Obviamente que isso é também de relevo, mas os 2 clubes porque vão ser importantes, porque é o primeiro formato e porque podem ditar o tom para as próximas épocas daquilo que os clubes portugueses podem fazer nesta nova competição, que eu acho que vai ser muito estrutural para o futuro daquilo que é a Liga dos Campeões, seja a Superliga, seja este formato da UEFA. Apostarias numa qualificação dos 2? Isso correr bem. Esperamos que corra bem. Pode correr bem, Jorge? Eu julgo que sim. Acho que, se olharmos para o calendário, eu acho que quer Benfica, quer Sporting, embora tenham naturalmente adversários do pote 1 e até do pote 2, no caso eu já destaquei há pouco, Bayern Munique, Barcelona e Atlético Madrid para o Benfica, do lado do Sporting, Arsenal, Manchester City, Leipzig, e vamos ver o PSV Eindhoven, que é o próximo adversário, fora de portas. Há o Bolonha para os 2, portanto, também, mas eu acho que claramente os 2 clubes portugueses que estão na Liga dos Campeões têm condições para estar entre o 9º e o 24º e, portanto, estar depois na fase de mata-mata a disputar o play-off. Bolonhesa para 2, portanto. Exatamente. Jorge Faria de Sousa, Luís Tavares Bravo, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.